Diz assim, João capítulo 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e entregamos agora esse momento ao Senhor, pedimos a direção, a bênção, a graça, a manifestação, a presença viva do Teu Espírito aqui entre nós. Para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Eu achei interessante, não sei se foi só esse ano, se já é um costume aqui na nossa região, nessa época do ano, você poder não comprar apenas ovos e coelhos de chocolate, mas também ovelhas de chocolate. Achei muito, muito bom isso. E, inclusive, as nossas crianças hoje vão receber aí no culto, depois da aula, uma ovelhinha de chocolate para levar para casa. E eu acho bom, interessante, criativo, legal e bíblico. Porque, de fato, a figura, símbolo da Páscoa bíblica é a figura do Cordeiro. Na verdade, a Bíblia não é um amontoado de histórias que falam a respeito das coisas que são divinas, sobrenaturais, espirituais, mas, na verdade, a Bíblia é a narração de apenas uma história. Por meio de várias histórias que contam, na verdade, só uma história, a história do Deus que decidiu, por amor, por decisão voluntária, não pressionada, não porque tinha obrigação, não porque foi constrangido a, mas de forma absolutamente livre, graciosa, amorosa, estender as mãos àquele que caiu, eu e você, nos nossos pecados, porque às vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: olha, o dia que eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com a Eva. O dia que eu chegar no céu, eu vou querer ter uma conversinha com o seu Adão. Olha só a bagunça que ele fez. Eu sempre digo assim: olha, quando você chegar no céu e você procurar o Adão, um anjo vai falar assim: é aquele senhor ali, é aquele rapaz ali de costas. Ah, pois é com ele mesmo que eu quero falar. E aí você vai lá falar com Adão, você que é homem. E aí você vai bater assim nas costas do Adão, e quando o Adão virar o rosto para você, você vai levar um susto, porque é você. Teu rosto. Você que é mulher, eu quero dar uma palavrinha com aquela dona Eva. Olha só o que aprontou para a nossa raça. A Eva, você quer falar com a Eva, é aquela moça ali, ó, de costas. E aí você vai lá falar com a Eva: Eva, quero dar uma palavra com você. E ela se vira para você e é você. Porque a Bíblia diz que nós estávamos lá em Adão. Adão só foi a semente onde todos nós estávamos. E a humanidade é a árvore que nasceu dessa semente. Eu e você somos, quem sabe, uma folha que vem daquela semente. Nós estávamos lá com ele. Da mesma forma que aquele que, por milagre espiritual, salvacional, da predisposição de Deus em estender a mão, agora está em Cristo, se torna um ramo nele. No novo Adão, a nova criação. Então a Bíblia é a história dessa história, narrada por várias histórias. Nós que estávamos em Adão e agora fadados à condenação por causa do nosso pecado, não do pecado do Adão, do nosso pecado em Adão,
agora, porque Deus nos estende a mão por meio do seu Cordeiro, um milagre acontece, nós que estávamos antes em Adão, agora estamos em Cristo. E vivos em Cristo, mortos em Adão, mas tornados vivos, porque agora não estamos mais na morte em Adão, mas na vida que é Cristo. Essa é a história da Bíblia, da graça, que nos arrebatou da morte e nos trouxe para a vida por meio do Cordeiro de Deus, que é Jesus, e que vai sendo assim apontado em várias cenas da Bíblia, como por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaque, e quando ele vai apunhalar o seu filho, o anjo brada do céu: Abraão, não faça isso. Ele aponta: Cordeiro. E é o Cordeiro, não o Isaque, que é sacrificado, símbolo de que nós temos um substituto para a nossa morte. O sangue do Cordeiro que é passado nas vigas das portas, quando o povo está saindo do Egito, a fim de que o anjo da morte não leve o primogênito de cada casa. Sinalizando o sangue do Cordeiro, a nossa proteção. E a profecia de Isaías, capítulo de número 63, como está mudo o Cordeiro, foi moído por causa das nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras fomos sarados, apontando que ele é aquele sobre quem Deus fez cair a maldade. A maldade. A maldade. De quem? Minha e tua. A maldade, minha e tua. Sobre ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Ricardo. O teu pecado. O nosso pecado. O pecado do mundo. É por isso que quando João Batista, que tem toda essa ideia, toda essa história, todas essas cenas coladas como fotos num álbum da sua memória, ele bate os olhos em Jesus, por meio de iluminação do Espírito, ele enxerga e diz e declara: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, não sou eu, não é você, é Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por meio do qual atravessamos de Adão para a vida. Ele é o milagre, Ele é a graça, Ele é a providência, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a história que a Bíblia conta em todas as suas páginas. A história que a Bíblia conta é uma só, é a história do Cordeiro. A história da Bíblia é a história do Cordeiro. Por isso, se na Páscoa celebramos a vinda desse Cordeiro predito, a nossa ponte da morte para a vida, o que a gente precisa saber a respeito desse Cordeiro? E o que isso tem a ver com a minha e a tua vida? Primeiro, que esse Cordeiro, ele sempre é apontado. Raras exceções, ele é conhecido por meio de uma visão, por meio de um aparecimento, uma revelação. Sabe como o Cordeiro é conhecido? Aquele seu amigo chato lá da escola, que vivia querendo te apontar o Cordeiro, e você querendo se livrar dele. Porque ele está toda hora querendo te apontar o Cordeiro e você não está a fim de falar de pecado. É assim, teve uma pessoa que um dia apontou o Cordeiro para mim. Porque um dia apontaram o Cordeiro para ela. E quem apontou o Cordeiro para ela não foi anjo, foi um outro filho de Adão, de carne e osso, pecador, que experimentou a ponte, que viu o Cordeiro, e aí de repente
Depois que ele diz, eu creio no Cordeiro, eu creio no sacrifício dele. Não sou eu que chego a Deus, foi Deus que chegou a mim por meio do Cordeiro. Daqui a pouco ele abre os olhos da fé e ele já não está mais lá em Adão, ele está em Cristo, ele não está mais na morte, ele está na vida, ele não está mais na escravidão, ele ganhou liberdade dos filhos de Deus. E agora ele quer apontar a liberdade para todo mundo, mas nem todo mundo quer a liberdade, porque confunde a liberdade com escravidão, mas os que viram a liberdade no Cordeiro estão aí apontando o Cordeiro para todo mundo que encontra. Foi assim, o João Batista começa dizendo, este. Está vindo lá um homem de carne e osso na minha direção, mas é este. O Verbo encarnado de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele, o Espírito Santo me mostrou. E aí o André e provavelmente o João que estão lá, vem o dedo apontado de João Batista e passam a seguir o Cordeiro. Porque o Espírito Santo também apontou no coração deles. Não é uma questão de explicação técnica, é uma revelação por meio de um dedo que se aponta. E aí os olhos se abrem. E esse André que viu o dedo apontado do João Batista, que talvez foi o mesmo dedo daquela sua esposa que vive querendo te apontar o Cordeiro. E só porque é o dedo da esposa você não reconhece. Achando que vai vir dedo de anjo. E aí o dedo do João Batista aponta para o André e o dedo do André aponta para o Simão, que era o irmão dele. E quando o dedo do André aponta para o Simão vê. É assim que o Cordeiro vai sendo conhecido, por meio de quem o aponta. Então eu te faço uma pergunta. Quem já te apontou o Cordeiro? Por que você não quer enxergar e ver o Cordeiro que tira o pecado do mundo, inclusive os teus? E você que já o viu, porque alguém te apontou, quem Deus está colocando do teu lado todos os dias, a fim de que veja também o Cordeiro apontado por meio do teu dedo? Porque o Cordeiro disse, vocês serão as minhas testemunhas. Na igreja? Não. Também na igreja. Mas na Jerusalém. Na Judéia. Na Samaria. E até os confins da terra. Talvez onde você está. Para quem você precisa o Cordeiro apontar? Basta apontar. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Pode tirar o seu. E tira do mundo. Segundo, esse Cordeiro não é meu. Esse Cordeiro também não é teu. Esse Cordeiro não é o Cordeiro da igreja. O João vai dizer que o Cordeiro é de Deus. Não é você que chega para Deus e fala, Senhor, tu sabes que eu tento ser muito paciente, o Senhor é minha testemunha, mas quando eu vejo eu já estou esbravejando. Quando eu vejo eu já perdi a estribeira, eu já falei o que eu não queria dizer, eu já pensei o que eu não queria pensar, eu já fiz aquilo que lutei tanto para não fazer e quando vi já estava fazendo. Então, Senhor, sabe, eu vi essa história aí do Cordeiro, eu vim aqui trazer o meu cordeirinho manco, cego, como um presente. Não, filho, pode ficar aí com o seu cordeirinho, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo não é o seu, o Cordeiro que tira o pecado do mundo é o meu, é Jesus. É Jesus. Pode esquecer os seus cordeiros. Pode esquecer as tuas desculpas. Pode esquecer as tuas justificativas. Não é você que se salva, filho, eu que te salvo.
Você é como alguém que está se afogando com os teus diplomas, com o teu dinheiro, com as tuas conquistas. Você está se afogando. Você vai morrer. Você vai morrer. Mas eu decidi estender a mão para você. A minha boia é o Cordeiro. Se agarre nele. Ele que te salva. É o Cordeiro de Deus. Não é o teu, é o meu. Não venha com desculpas, com palavras, com intelectualidades ou mesmo religiosidades. Aceite o meu plano. Não é o seu jeito, é o meu jeito. Não é o teu caminho, é o meu caminho. Não é você que se salva com as suas braçadas, que você está engolindo água. Sou eu que tenho braços para te sustentar e te trazer de volta à vida. De modo que agora está estabelecido entre nós um relacionamento não mais de troca com Deus, mas de graça. Porque quando eu quero te entregar um presente, você pode recusar ou aceitar esse presente, mas você não pode comprar o presente. De modo que agora que tudo foi pago, teu pecado foi pago. A tua culpa foi levada. Lá naquela... Agora que já está tudo acertado, agora que já está tudo quite, agora que aquele escrito de dívida, aquela nota promissória, aquela multa pela tua transgressão, foi tomada da tua mão por Cristo e paga. Agora que já está tudo pago, o que se tem com Deus não é mais um relacionamento de trocas, mas é um relacionamento fundamentado, estabelecido em uma palavra só: graça. Tudo o que Deus faz por nós é movido pela sua graça. E tudo o que nós fazemos para Deus, se é que podemos fazer qualquer coisa para Deus, é por pura gratidão. Porque a gente só pode dar qualquer coisa a Deus se de Deus recebemos primeiro. Nós não temos nada para dar a Deus em troca de nada. Nem oração a gente consegue dar a Deus, a não ser que o Espírito Santo de Cristo ore por meio de nós. Então não queira negociar com Deus. O caminho do relacionamento com Deus é esse: Senhor, eu não tenho nada, mas eu aceito a tua graça. Eu aceito o teu perdão. Eu aceito que eu não consigo. Eu aceito que eu não sou aquela pessoa que eu quero ser. Eu aceito que eu não sou bom o suficiente. Eu aceito que eu só posso ser salvo por causa do teu amor. Então me salva, por favor. Me salva. Estende a sua mão também para mim, porque eu não consigo me salvar. Aliás, ninguém consegue me salvar, mas o Senhor pode por meio de Jesus. Vós não sois salvos pelas obras, e isso é dom, presente de Deus, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom, é presente, é graça de Deus. Cordeiro não é teu, o cordeiro é de Deus. Aceita o cordeiro dele, que é o cordeiro dele que salva você. Não é nenhum cordeiro que você queira preparar, é o dele. E esse cordeiro é um cordeiro que tira. Porque tem gente que tem medo de Deus e do cordeiro dele, inclusive porque acha que esse cordeiro vai impor, vai culpar, vai culpabilizar, vai contabilizar. E aí eu quero distância desse cordeiro.
Se alguém anda pregando um cordeiro para você, que te coloca em uma camisa de força, fuja desse cordeiro. Você é lobo, não é cordeiro. Porque a Bíblia não diz que o cordeiro veio para imputar a culpa. Não veio para condenar, não veio para cobrar as coisas erradas que eu fiz, as coisas erradas que você fez, mas que ele veio justamente para tirar. Tirar. Ué, cadê o meu delito que eu cometi? Ele já tirou. Cadê aquela dívida que eu tinha por causa daquele negócio? Levou já, levou. Cadê as moedinhas que eu estava juntando para pagar? Esquece, ele já pagou. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que tem tanto ateu, porque a gente não prega o Evangelho. A gente prega um Deus muito chato. E aí tem uns ateus lá em Londres que um dia resolveram fazer uma campanha e colocaram assim nos ônibus, provavelmente Deus não existe. Então pare de se preocupar agora e curta a tua vida. Essa é a ideia. Aí a resposta cristã foi a seguinte: Deus existe. Então pare de se preocupar agora e aprecie a tua vida. Porque Ele não veio para culpar. Ele veio justamente para o contrário, para tirar aquilo que te pesa tanto na vida. Sabe o que é? As tuas culpas. Quais são as tuas culpas? Que te adoece, que te coloca na cadeira do réu. Então, Ele já sentou na cadeira do réu por você. E não só sentou na cadeira do réu que era tua, Ele assumiu a tua pena, que era a morte. É como se a gente fosse assim entrar num estádio chamado céu. E tem uma fila. E nesse estádio chamado céu vão entrar 100. A gente podia pôr 144, vamos pôr 100. E aí tem cada um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80, 90. E você olha o seu assim, quer dizer que vai entrar 100? Vai entrar 100. Aí você olha o seu cartãozinho 101. Sei lá no fim da fila, 101. E aí você já começa a sentir as coisas meio que se esquentar, sabe? Assim, do lado começa a esquentar. E lá primeirão, Jesus, primeirão da fila. Ele que inaugura o céu, primogênito, as primícias dos que ressuscitaram. Primeiro fruto. O resto é tudo irmão dele, que foi junto. Fez nada para merecer, só foi junto. Mas você 101. E aí lá você no 101, e você olhando para frente, ver se você conhece alguém. E aí Jesus de repente olha assim, e começa. Você até dá uma olhadinha para trás. Jesus. Você não pensa duas vezes, já foi. Já está lá. Aí você chega suando, frio. Ai, Jesus, coração palpitando. Senhor, muito obrigado. O Senhor é muito bom. O Senhor foi olhar para mim lá, o último dos últimos. E eu que pensava que ia ser aqui, ó, segundão com o Senhor, estava lá 101. Pois é, então. E aí, puxa, Senhor, obrigado que o Senhor vai deixar eu entrar na tua frente, ficar na tua frente. Não vou deixar você ficar na minha frente. Porque se eu deixar você ficar na minha frente, isso aí é uma injustiça. Com o que era 100 agora vai virar 101. Não vou fazer isso. Bom, então, o senhor vai fazer o quê? Se o senhor não vai deixar eu entrar na tua frente, por que o senhor me chamou aqui? Eu te chamei aqui para você ficar no meu lugar.
E aí o Senhor vai para onde? Eu vou lá para o teu. Eu vou lá para o teu. Eu vou lá ficar no 101 por você. Então, ele fez isso por mim, por você. Ele pegou a nossa culpa. Ele assumiu. Sabe aquele pecado que te atormenta? Aquela lembrança? Ele já pegou. Ele já pegou para ele. E ele levou lá para a cruz com ele. Porque o Paulo vai dizer que o escrito da dívida que nos era contrária, sabe aquele pensamento que vem sempre te acusar? Jesus pegou da tua mão e cravou na cruz. Mas antes os pregos passaram pelas mãos dele. E é por isso que o profeta, boca de Deus, o Senhor pôde dizer por meio do profeta: das suas maldades eu não me lembrarei, eu perdoarei as tuas maldades, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. De modo que se você que provou já do sangue do Cordeiro pela fé, se ele já está vivo em você e você vivo nele, se você chegar para Deus um dia e falar assim, lembra, o senhor sabe aquele pecado, né? Ele vai te falar assim, que pecado? Porque não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse, eu perdoarei as suas maldades. Então não fique fazendo de bonzinho. Eu perdoarei as tuas maldades e dos teus pecados não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Palavra do Senhor, não me lembrarei mais. E é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque às vezes tem gente que pergunta assim, né? Se Deus é bom, sempre vem com essas histórias, se Deus é bom, todo poderoso, por que não acaba com o mal do mundo? E eu gosto daquela resposta que diz que para Deus acabar com o mal do mundo, tinha que acabar com o malvado. Porque o mal é só o resultado das ações dos malvados. Mas Deus não quer acabar com os malvados, Deus quer salvar os malvados. E entre esses malvados também estamos nós, diga-se de passagem. Então, se você perguntar como é que ele tira o pecado do mundo, é tirando os pecadores, então não teria mais ninguém aqui, nem eu que vos falo. Como é que Deus em Cristo tira o pecado do mundo? Pagando o pecado com o sangue do Cordeiro, apagando os pecados com o sangue do Cordeiro e transformando os pecadores por meio do mesmo sangue desse Cordeiro a quem se é apontado. Porque quando se aponta esse Cordeiro para o Simão, e o Cordeiro vê o Simão, o Cordeiro diz para o Simão, agora você já não vai ser mais Simão. Agora você vai ser Cefas. Pedra. Rocha. Firme em quem eu posso construir, que eu posso edificar. E esse nome aí, viu, que te deram, é só provisório, viu? Porque diz que tem uma pedrinha branca, lá no último dia, com o teu nome verdadeiro. Resultado final de toda a individuação santificada em Cristo. Onde você vai se tornar finalmente a pessoa que você foi criada, única, amada, desejada, pensada, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Sabe esse seu desejo de ser alguém? De transcender? Então, está nesse nome que vai te ser dado. Nessa pedrinha branca, cujo nome só Deus e você conhece. Então não precisa, irmão,
ficar olhando do lado para a história de ninguém. A tua história não se perdeu. Ela foi resgatada na cruz do Calvário. E agora você está no caminho de novo, de ser a pessoa que Deus te criou, planejou para ser, e você quer tanto ser. Está garantido por causa do sangue de Jesus. Você não vai se perder. Ele te achou. Sua história não se perdeu. Está tudo no trilho de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então está lá. Você agora é Cefas. Não é mais Simão. Porque esse nome que te deram foi um nome que acharam bonito de colocar. Mas eu sei de fato, não só quem você é, mas quem você foi chamado para ser, e sou eu que te levo lá. Por isso que quando você se encontra com alguém que está andando com ele, o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, quando você se encontra com alguém que está nele e ele está nesse, então sabe com quem você está se encontrando? Você está sempre se encontrando com uma pessoa que está vindo a ser e ao mesmo tempo deixando de ser. É uma pessoa que está como Cristo, vindo a ser como Cristo, uma pessoa mais generosa. E consequentemente, está deixando o mundo com menos um avarento. É uma pessoa que está em Cristo, vindo a ser, como Cristo, uma pessoa mais solidária. E por causa disso está deixando o mundo com menos um indiferente, com menos um egoísta. É uma pessoa que em Cristo e por causa de Cristo está se tornando cada dia uma pessoa mais humana, mais perdoadora, mais transigente, mais paciente, mais amável. E por causa disso o mundo está ficando sem menos uma fera. É assim que Deus vai, em Cristo, tirando o pecado do mundo, transformando a mim e você, pecadores, pelo sangue do Cordeiro derramado em favor e como pagamento e apagamento dos nossos pecados. Você sabe que eu ouvi uma história que diz assim, que a vida é igual um jogo de xadrez. Não importa se na vida você é um peão ou se você é rei, no final do jogo vai todo mundo para a mesma caixa. Entendeu? Não importa se nessa vida, nesse jogo chamado vida, você é um peão ou você é o rei, quando terminar o jogo, vai todo mundo para a mesma caixa. Agora, só não contaram uma coisa. Se essa caixa está escrita Jesus, você volta para o jogo da vida e não sai mais. Porque nele está a vida. É por isso que essa Bíblia, que conta só uma história, que é a história do Cordeiro, vai terminar a última cena dela. Sabe qual é? É a cena do Cordeiro, que foi morto, mas agora está vivo. Reviveu. E está vivo com aqueles que nele morreram, e porque estão nele, com ele, por causa dele, nele também, reviveram. Saíram de Adão e vieram para o segundo Adão, que é Cristo.
Saíram da morte e vieram para a vida. Saíram da escravidão e passaram para a liberdade dos filhos de Deus. Saíram da condenação e passaram para a salvação. Eu não sei em que lado você está, mas eu te digo que por meio do Cordeiro existe um novo e vivo caminho para você também. O Cordeiro está aí. Não é teu, é dele. Aceita o seu sangue, porque a Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho também para a tua vida. O caminho, o acesso livre, aquela que é o maior anseio da tua alma e você talvez ainda não saiba. Deus. Deus. O maior anseio da tua alma e que talvez você ainda não saiba. Deus. E é por isso que Páscoa pode ser traduzida também como passagem. Aqueles que por meio do Cordeiro passaram da morte para a vida. Junto com o Cordeiro, que foi morto, mas reviveu e agora está vivo para sempre. Que assim seja. E que Deus, por meio do seu Cordeiro, nos conceda também uma abençoada passagem, uma feliz Páscoa, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o meu e o teu também. Amém.